Seção 2ª. Do expediente. Artigo 128. Aberta a reunião, o presidente submete à discussão a ata da reunião anterior, que será previamente disponibilizada para os, as, vereadores, e, se não for impugnada, considera-se aprovada, independente de votação. Parágrafo único. Havendo impugnação ou reclamação, o secretário presta os esclarecimentos que julgar conveniente, constando a retificação, julgada procedente pela Câmara, na ata seguinte. Artigo 129. As atas contêm a descrição resumida dos trabalhos da Câmara, durante cada reunião, e são assinadas pelo presidente e pelo secretário, depois de aprovadas. Parágrafo único. No último dia de reunião, ao fim de cada legislatura, o presidente suspenderá os trabalhos, até que seja redigida a ata para ser discutida e aprovada na mesma reunião. Artigo 130. Aprovada a ata, lido e despachado o expediente, passa-se a parte destinada a assuntos gerais, após o que terá lugar a leitura de pareceres das comissões. Artigo 131. Logo após, passa-se ao momento destinado à apreciação, sem discussão, de proposições. Parágrafo único. Para justificar a apresentação de projetos ou qualquer outra proposição, tem o vereador o prazo de 3 minutos. Seção 3ª. Dos assuntos gerais. Artigo 132. A inscrição de oradores para os assuntos gerais será procedida mediante sorteio a ser realizado, antes que se dê início a esta parte dos trabalhos. Artigo 133. O tempo destinado aos assuntos gerais das reuniões do Legislativo Municipal será dividido entre as bancadas partidárias ou blocos com assento nesta Câmara, observada a proporcionalidade em relação ao número de vereadores que os integram, ficando estabelecido o tempo de 4 minutos para cada vereador. Parágrafo 1º. O tempo não utilizado pela bancada ou bloco será repassado às demais bancadas, que tiverem vereadores inscritos para os assuntos gerais, observada a mesma proporcionalidade a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A palavra será concedida ao orador, observada a ordem de inscrição, ficando assegurado ao porta-voz do prefeito o direito de proferir o seu pronunciamento em último lugar. Parágrafo 3º. A parte dos assuntos gerais das reuniões ordinárias, que se realizarem às quintas-feiras terá duração de 2 e 6 minutos, improrrogável. Parágrafo 4º. Do tempo previsto no parágrafo anterior, 1 hora será reservado à tribuna livre, que será utilizada por autoridades ou representantes de entidades legalmente constituídas, convidadas por este Legislativo, para abordagem de assuntos de interesse da Câmara e da comunidade. O tempo restante será destinado aos vereadores, observados os critérios deste regimento. Parágrafo 5º. Poderão ainda utilizar da tribuna livre, autoridades ou representantes de entidades, mediante solicitação escrita encaminhada à mesa diretora desta Câmara com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando ainda o assunto que desejam abordar, devendo a solicitação ser submetida à apreciação e votação do plenário, por maioria simples. Parágrafo 6º. Quando da realização de tribuna livre, serão discutidos e votados em regime de urgência somente projetos de lei com relevante interesse público, em que a sua não votação causar prejuízos aos munícipes, ficando os requerimentos e indicações, para serem discutidos e votados na sessão imediatamente posterior.